Era início de uma manhã, e enquanto Jesus ensinava no templo, os escribas e fariseus apresentaram uma mulher que eles afirmavam ter cometido adultério. Tentando surpreender o Salvador, eles perguntam o que deveria acontecer com a mulher. A resposta de Jesus nos ensina uma poderosa lição de justiça e misericórdia. Segundo a lei de Moisés, a punição pelo ato de adultério era a morte por apedrejamento. A pena de morte também era prescrita para vários outros tipos de pecados, incluindo desobediência persistente, profanação do dia de sábado e blasfêmia, entre outros. Hoje, a severidade da punição pode parecer arcaica e excessivamente rigorosa. No entanto, uma compreensão mais profunda da lei revela que ela realmente proporcionava tanto justiça quanto misericórdia de uma maneira magistral, sem paralelo mesmo em nosso sistema legal moderno. Antes que alguém fosse punido, o acusado era julgado diante da liderança judaica, onde pelo menos 2 testemunhas deveriam testemunhar sobre a transgressão. Se o veredito fosse de culpa, as testemunhas que acusaram a pessoa tinham 2 opções. Primeiro, mesmo sendo culpada, a pessoa poderia ser perdoada pelas testemunhas, recebendo assim misericórdia. Sua vida era então poupada. Se as testemunhas se recusassem a perdoar, elas eram obrigadas a lançar a primeira pedra. Por incrível que pareça, a punição de morte era executada pelas mãos das testemunhas. Elas não podiam apenas ficar assistindo. Se mais tarde fosse descoberto que a acusação era falsa, as testemunhas também poderiam ser apedrejadas até a morte. No Antigo Testamento, a misericórdia era o resultado na maioria dos casos em que a lei exigia a pena de morte. Por exemplo, o filho do rei Davi, Absalão, foi poupado, mesmo tendo tentado derrubar o reino de seu próprio pai e assumir o trono. Se o apedrejamento fosse escolhido toda vez que uma criança desobedecesse pai e mãe, ou um israelita não conseguisse manter o dia de sábado sagrado, poucos israelitas teriam sobrevivido. A lei, essencialmente, ensina a gravidade de desobedecer ao Senhor, ao mesmo tempo que enfatiza a importância da misericórdia, cumprindo tanto justiça quanto misericórdia. Agora vamos nos concentrar na acusação dos fariseus a essa mulher. Normalmente, quando o adultério ocorria, ambas as partes eram julgadas perante a liderança judaica. O marido da mulher então decidiria se perdoaria o ato imoral ou lançaria a primeira pedra. Neste caso que a Bíblia relata, não há menção nem do homem com quem a mulher supostamente estava, e nem do marido. Isso significa que podem haver uma das 3 situações seguintes. Primeiro, a mulher cometeu adultério. Segundo, a mulher foi vítima de estupro. Ou terceiro, a mulher era inocente e, portanto, falsamente acusada. Seja qual for o caso, essa mulher não estava recebendo um julgamento justo de acordo com a lei. Para surpreender Jesus, os fariseus disseram: "Agora, Moisés na lei nos ordenou que tais sejam apedrejados. Tu, pois que dizes?" Silenciosamente, Jesus se inclina e usa o dedo para escrever no chão. Isso serve como um poderoso lembrete de que aquele que escreveu a lei sabe melhor como interpretá-la. Em silêncio, o mestre ensina uma lição comovente. Ele não acusa a mulher, nem mesmo a faz se defender. Os fariseus continuam a pressionar por uma resposta. Jesus finalmente se levanta e diz esta declaração poderosa: "Aquele que está sem pecado entre vós, seja o primeiro a atirar a pedra nela." O mestre expõe a tentativa dos fariseus de enganá-lo. Essencialmente, Jesus está dizendo: se você acha que ela é culpada e você é inocente, então atire a primeira pedra. Cristo compreende completamente o verdadeiro significado por trás da lei e vê que esses fariseus ímpios só buscavam usar a lei para surpreendê-lo. Em suas mentes, eles não se importavam se essa mulher era culpada ou não. Cristo se inclina novamente e escreve no chão, enquanto a multidão contempla sua decisão. Um por um, eles partem. Ninguém está disposto a executar a punição, e a mulher fica sozinha com seu Salvador. E ele, que era sem pecado, poderia justificadamente lançar a primeira pedra. Ele que sabe se ela é realmente culpada desse crime. E, no entanto, ele não a condena. Muitas vezes pensamos rapidamente nesta história, como no título, como a mulher pega em adultério. Mas observe que Jesus nunca a acusa realmente do crime. Ele simplesmente diz: "Vai e não peques mais", o que poderia ser dito a qualquer um de nós.
Embora não saibamos se essa mulher simplesmente foi falsamente acusada para incriminar Jesus, talvez os fariseus, sabendo a verdade, tenham realizado um julgamento injusto para enganar Jesus a acusar uma pessoa inocente. No final, não sabemos se ela é culpada ou não, mas seria sensato seguir o exemplo do Salvador e deixar o julgamento a ele. Ao lermos essa história, pode ser útil procurar a nós mesmos no texto desses eventos. Às vezes, podemos ser como os fariseus, rápidos em fazer acusações ou tentar embaraçar os outros. Ou talvez possamos ser como os membros da multidão, envergonhados e recuando quando reconhecemos nossos próprios pecados. Ou pode haver momentos em que nos sentimos como a mulher, sozinhos, desamparados, tratados injustamente e desesperados por misericórdia. Mas entre aqueles que estavam nas escadas do templo naquela manhã, ninguém serve como um exemplo maior do que o Salvador. Se Cristo, estando sem pecado, não está disposto a acusar a mulher e lançar a primeira pedra, não deveríamos nós, em nosso estado pecaminoso, fazer o mesmo? Não deveríamos nós, como nosso Salvador, oferecer uma mão de misericórdia para o próximo? Este não será a última vez que esses mesmos fariseus buscarão condenação sem um julgamento justo. Eventualmente, eles acusarão aquele a quem antes buscaram complicar, até mesmo Jesus Cristo. Ao contrário da mulher acusada de adultério, ele não receberá misericórdia. Os fariseus vão clamar: crucifica-o! Cristo se submete voluntariamente e morre na cruz, inocente de todos os crimes que os fariseus falsamente testemunharam que ele cometeu. Ele faz isso para que nós, que somos pecadores, possamos receber a mesma misericórdia que ele merecia. E assim como a mulher que possivelmente foi pega em adultério, nós também podemos ser libertados, graças ao amoroso sacrifício de nosso Salvador.